Olá, tudo bem? A reflexão hoje está no capítulo 11 de Marcos, que narra uma história muito emblemática acerca de Jesus e seus discípulos. Estavam caminhando, Jesus observa ao longe, vê uma figueira, e deseja comer um figo, tem vontade de comer um figo. Quando ele chega perto da figueira, ele vê que a figueira não tem frutos nenhum e amaldiçoa a figueira e a figueira seca, morre. Quando nós ouvimos essa história, a primeira coisa que nós pensamos: por que Jesus fez isso? Jesus, tudo que fazia, ele tinha um objetivo para fazer. O seu objeto de ensino eram as parábolas. O que ele fazia resultava em um conhecimento. E para os seus discípulos, junto a ele, sempre tinha uma oportunidade de aprender alguma coisa. Seja com o ensinamento falado, seja com algo demonstrado. E nesse momento, Jesus estava demonstrando uma atitude que até então eles nunca haviam visto. Muito interessante nós analisarmos essa história da perspectiva natural, primeiramente falando. Por que natural? Na época judaica, uma figueira era muito comum, o tempo de figos ser em junho, metade do ano ali era a época mais propícia a dar figos, onde as figueiras se abarrotavam de figo e as pessoas podiam provar assim do seu fruto. A Bíblia fala que essa história ela acontece mais ou menos em março, porque era perto da época da Páscoa judaica. Então Jesus sente vontade de comer figo, Mas por que Jesus sentiu vontade de comer figo? Existem algumas coisas que valem a pena nós ressaltarmos aqui para nós entendermos essa história de maneira geral. Primeira coisa que nós devemos entender: Jesus ele olha para aquela figueira ao longe e vê muitas folhas. Folhas em abundância em uma figueira é sinal de que ela possui frutos. Mas quando Jesus chega lá, ele observa que aquela figueira só tem folhas, que não havia frutos nela. Então é muito legal a gente tentar analisar da perspectiva natural. Por quê? Porque nem sempre uma árvore que tem folhas em abundância e é vistosa aos olhos, ela porventura pode dar frutos. É muito melhor nós tentarmos trazer isso para um contexto dos nossos dias. Quantas pessoas tentam florescer, tentam aparecer, tentam dizer o que são do lado de fora, mas na verdade ainda não estão necessariamente prontas para dar frutos. Elas até chamam a atenção, as pessoas se aproximam a ela, mas quando você vai provar de algo que ela tem para oferecer, não tem frutos. Viver de aparência nesse mundo hoje é muito comum, mas a Bíblia fala que pelos frutos nós conheceremos a árvore. Parece que Jesus ele libera uma punição para aquela árvore só porque ela não tinha frutos. Não é essa a questão. A questão é aparecer alguma coisa e na verdade não ser. É como se Jesus estivesse vendo: você aparenta ser um determinado tipo de pessoa, mas você não tem frutos. Então não tem por que você ficar aparecendo, se demonstrando para os outros, chamando a atenção dos outros, se você não tem nada para oferecer. Jesus, a Bíblia fala que amaldiçoa aquela figueira. Parece algo muito sério, Como se aquela figueira tivesse em pecado. Mas eu volto a dizer, tudo que Jesus ensinava tinha um motivo. E ele queria ensinar para os seus discípulos que não era porque eles andavam com Jesus, não é porque eles vestiam as mesmas roupas, que eles caminhariam na mesma unção. Não era o fato de reconhecer Jesus e chamar Jesus pelo nome que era algo especial demais. Flores e folhas todos podem ter, mas dar frutos é o principal papel do cristão. Se você é um bom cristão, vai na igreja todo domingo, no meio da semana, fala de Jesus, isso é maravilhoso, maravilhoso. Mas se você não tiver frutos, o que é ter frutos? Frutos é alimentar aquele que tem fome. Jesus sentiu fome, necessidade de alimento natural. Ele olhou e viu uma possibilidade de receber alimento, só que não veio. E por causa da necessidade que Jesus sentia, vendo com seus olhos naturais aquilo que ele gostaria de ver e não vendo, desagradou a Jesus. Agora você imagine de uma maneira espiritual:
Se Jesus olhasse para nós e conseguisse enxergar em cada um de nós quantos poucos frutos nós temos oferecidos a Ele, será que Ele também, claro que Ele não nos amaldiçoaria no tempo da graça como nós vivemos hoje, mas será que a gente não consegue trazer um pouquinho mais esse contexto de uma forma mais forte? Será que também não somos dignos de sermos amaldiçoados, não na propriedade, mas entendermos quanto é penoso para nós não termos frutos? Essa reflexão de hoje é para que você possa dar frutos e este fruto possa permanecer. Eu termino dizendo que existem frutos que virão na estação própria. O salmista fala sobre isso. Jesus queria colher frutos em março, sendo que a figueira dava frutos em junho. Mas se ela tinha folhas, era sinal de que ela poderia ter frutos independente da data. O que nós aprendemos com isso? Que por mais que algumas pessoas amadureçam muito rápido, elas têm que ter a noção de que, será que meu fruto é com qualidade? Será com qualidade? Não importa o lado de fora, se você pode até ter boas folhas, muitas flores, mas se o fruto não for bom, não for doce, for um fruto amargo, esse fruto não poderá abençoar ninguém, nem alimentar ninguém. Eu te convido a ir e dar bons frutos na estação própria. Quando Jesus determinar sobre a sua vida um tempo novo de abundância e que você começar a dar frutos, alimente os frutos. Olha o que eu vou dizer. A árvore que dá bons frutos, serve para alimentar a outros. Nenhuma árvore come do seu próprio fruto. A árvore serve para alimentar outros. Frutos servem para alimentar outros. Quer ser uma árvore abençoada? Alimente os outros. Em nome de Jesus. Até a próxima.